Mais uma vez, boa noite. Nosso encontro síncrono ele está sendo gravado e sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje para conversar, né, sobre a história do EAD e também para interagir. Caso alguém tenha alguma pergunta a fazer, poderá fazê-la. Poderá a qualquer momento levantar a mão e perguntar, tirar a sua dúvida. Vou tentar aqui ao mesmo tempo que dou a permissão a todos falar, né, com vocês. Então, estamos aqui na disciplina de Introdução à EAD do curso de Gestão Pública, de especialização em Gestão Pública. A princípio, eu gostaria de lembrá-los que esse é o nosso segundo encontro. O primeiro foi no último sábado. Esse é o nosso segundo encontro. O primeiro encontro ele foi um encontro em que nós conversamos, não sobre um assunto específico, mas muito para ambientá-los. Não sei se todos aqui têm a experiência de um curso, já passou por um curso à distância, e a disciplina, para além de um conteúdo, também é para ambientá-los, né? A, Acredito que alguns aqui estejam na sua primeira vez em um curso, talvez nunca tenham estado num curso à distância, e de forma que os nossos encontros servirão para dar um nivelamento, né? Manter um nível aqui de todos. O nosso aluno EAD, né? O aluno EAD, ele tem um perfil muito diverso. Ele tem um perfil, características que devem, todas as características dos alunos EAD precisam ser acolhidas, né? É aquele aluno que já fez um curso EAD, é aquele aluno que nunca fez um curso EAD, que está buscando dar continuidade aos estudos, que está buscando se atualizar, que está buscando se inserir num contexto social, para além de um contexto que também dá uma formação ao aluno. E é aquele aluno inquieto, né? É aquela pessoa inquieta que busca se atualizar e que se recusa a permanecer na obsolescência, né? Naquela situação em que vê o mundo mudar, vê as mudanças acontecerem e se recusa a continuar com aquela educação que outrora já recebeu, né, quer sempre estar se reciclando. E isso é muito interessante. Então, pensando nesse aluno, existe todo um conteúdo nessa disciplina que traz, por exemplo, na primeira unidade, a história do EAD. Né? Eu realmente não sei, aqui pouquíssimos abrem a câmera e eu posso ver, né? Por exemplo, eu vejo aqui a Maria Auri, não sei como é, né? E outros eu não consigo visualizar, não vem ao caso, porque razões diversas, às vezes está num ambiente, já que tem um Carlos também que apareceu, às vezes está num ambiente que não quer se mostrar, ou está de qualquer jeito, porque não teve tempo de se preparar para essa aula em termos de apresentação, mas isso não importa, né? O que eu quero dizer é que, independente de quem quer que esteja aqui da idade, o importante é entender esse processo da educação à distância, EAD, ensino-aprendizagem à distância, né? E isso começou há muito tempo atrás. Gente,
Eu não sou tão velha, mas EAD começou muito, há muitos anos, através da necessidade de democratizar o ensino, né? Por várias razões, por questões de recursos limitados. E aí eu não restringo esses recursos, apenas recursos financeiros, mas de pessoas também no mundo, né, com a capacidade de ensinar e com a predisposição a ensinar. Né? E também, do outro lado, aquela pessoa que desejava alcançar o conhecimento e não estava ou tinha problemas de locomoção ou, quiçá, estava em uma área geográfica remota. Então, mas a vontade de estudar era tamanha, a vontade de alcançar o conhecimento. E eu acredito que todos aqui já tenham passado, ou tenham tido, ou na família, algum conhecido, alguém que desejava estudar, alcançar, né, ter conhecimento de alguma forma. Então, não sei se alguém aqui já ouviu falar do Instituto Universal Brasileiro, né? O ensino-aprendizagem através das cartas. Ainda que alguém diga, eu sei, isso não denuncia a idade das pessoas, porque as pessoas não conhecem apenas por ter vivido nessa época, elas conhecem por ter tido amizade ou conhecimento de alguém que fazia cursos através das cartas, né? Através dessa relação que separava as pessoas no tempo e no espaço. No tempo, porque há muito tempo, naquela época, para ter algum conhecimento através desse instrumento, né, que eram as cartas, se esperava muito tempo. Eu costumo, às vezes, falar para os meus alunos do curso presencial, porque já ministrei disciplinas de tecnologia e inovação, que o mundo ele se tornou pequeno, diminuiu em tamanho, entre aspas, ao longo dos anos. Como assim, professor? O mundo tem o mesmo tamanho que desde que foi feito, mas passamos a, 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 a viajar pelo mundo de formas diferentes. E aí, experiência própria. A minha sogra, eu sempre a tive como uma mulher à frente, né, do seu tempo. Ela já é falecida, mas ela fez 2 doutorados e ela, na década de 70, ela estudou na Alemanha. E ela foi fazer o doutorado, passou um período na Alemanha, quando ela tinha 2 dos seus 3 filhos, pequenos ainda, casada, e ela ficou 6 meses na Alemanha. E como é que ela se comunicava com o meu sogro? Através das cartas. Então, ela mandava uma carta, demorava, não sei exatamente, mas um mês para chegar no Brasil. E o meu sogro recebia ali a carta e demorava mais um mês para chegar notícias dele, dos filhos, para ela na Alemanha. Então, do instante em que ela enviava a carta até ela receber, mais ou menos em média, uns 2 meses. E quando meu marido também, né, por influência da minha sogra, eu e ele fizemos doutorado na Alemanha, e quando nós estivemos lá, e eu, depois do meu marido, eu já me comunicava com meu marido pelo Skype. Eu não sei se alguém aqui sabe o que é o Skype, né? A gente já se comunicava pelo Skype e já era nessa desse momento em que nós podíamos nos ver, né,
nós podíamos nos falar ao mesmo tempo, né? E aí eu sempre penso nessa situação e imagino o quão maravilhoso é viver e poder ver a transformação do mundo. Por isso que eu falei que o mundo ele se tornou pequeno, entre aspas, né? Porque é muito bom viajar, é maravilhoso obter o conhecimento através da observação, mas já é possível fazer viagens como obter conhecimento, como foi com o Instituto Universal Brasileiro, através da internet hoje, né, que todos nós temos acesso. Outro instrumento também que é interessante, por exemplo, o telefone, né? O telefone, na época dos meus pais, nem todas as pessoas, assim, não era comum ter telefone, quando se tinha era o telefone fixo. Hoje, qualquer pessoa, entendo, qualquer pessoa que eu falo, não é menosprezando o ser humano, não, mas é porque hoje o celular está ao alcance de qualquer pessoa, independentemente da situação financeira. Inclusive, eu acho até pitoresco, inclusive, eu acho engraçado, eu fico imaginando quando eu paro às vezes no sinal, eu já vejo, acho que vocês já viram também, pessoas pedindo ajuda financeira, e se a gente não tem o dinheiro, a pessoa está lá com a plaquinha do Pix dela, né? Porque tem telefone. Mas, voltando para a história do EAD, então, o ensino à distância, ele já é de muito tempo, né? E depois das cartas veio o quê? Veio o ensino através da televisão e do rádio. Eu cheguei a ver colégios, escolas da rede pública em que as crianças assistiam às aulas pela televisão, mas elas iam até a escola. E ali na sala de aula, ao invés de um professor, elas tinham uma televisão onde era passado o conteúdo. Devia ter ali alguém para mediar aquela relação, né? Então, se evoluiu um pouco, né? Muito, aliás, da correspondência até a televisão, o rádio, já foi uma segunda geração. Aí, na sequência, veio outra geração, que é aquela, uma terceira geração, que é aquela que reuniu todos esses elementos: cartas, rádio, televisão, todos esses instrumentos. E uma outra geração, que é a geração mais recente, que traz o computador e a internet. E aí tudo que nós sabemos que existe e que adveio da possibilidade desses instrumentos e desses serviços mais recentes. Professora, pode-se dividir dessa forma em quatro gerações? Não é necessário, aliás, existem várias divisões. O que é preciso que vocês entendam é como a educação à distância, né, o ensino e o aprendizado à distância evoluiu. A importância é vocês entenderem o processo. Se cada um de vocês entende que essa divisão ela precisa ser detalhada em muitas outras partes, que não somente dessa forma, em 4 gerações, em 5 ondas, 6 ondas, como se quando se estuda,
História AD, se verifica lá, cabe a vocês fazerem jus ao papel do protagonismo nesse momento, que seria o quê? Explanar que para cada um de vocês a evolução ela ocorreu em etapas, isso é indiscutível, mas as etapas vocês mesmos podem delinear, podem desenhar. E isso traz para a nossa disciplina e para e do entendimento de vocês o enriquecimento do desse processo de ensino-aprendizagem. Então, na minha opinião, não existe uma resposta fechada para a história do EAD, se há necessidade de divisão de uma linha do tempo, né? Mas do conhecimento e da transmissão desse conhecimento de cada um de vocês sobre como se dá essa divisão. Né? É uma informação que eu passo para vocês. Interessante mais uma vez eu reforço, que o protagonismo de vocês não seja cerceado pela literatura, no sentido de que que se aceite uma ou outra divisão, né? Mas se pode sim pensar que essa divisão, alguém pode pensar, não, eu aceito essa divisão em gerações, em ondas, né? Tudo bem. Outros aspectos relacionados a isso, que eu gostaria de conversar com vocês, é que, independente do número de períodos, de ondas, de gerações, se entenda que, e aí eu já falei, já o ensino-aprendizado ele surgiu num momento que se pensou numa democratização do ensino, dado as limitações dos recursos. E que essas variáveis, elas não mudaram ao longo do tempo. Permaneceu ao longo do tempo a necessidade de democratizar o ensino cada vez mais. A população cresceu, né? A geografia ainda é um empecilho, não se tem instituições de ensino em todos os lugares, que se possa levar o ensino até as pessoas, considerando a distribuição da população no território gráfico, e também com relação aos recursos que são os professores e outros atores necessários para fazer a intermediação. A gente precisa entender isso. E, além disso, dessas variáveis, existem outras, que são aquelas que não são, que acontecem aleatoriamente. Que variáveis são essas? Nós já passamos por algumas e passaremos por outras. Já ocorreram guerras mundiais, né? Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, crises internacionais e, recentemente, a pandemia, que foi um momento mais recente, um momento crítico, em que as pessoas, apesar da situação, daquele momento
onde se viu uma necessidade muito forte de sobreviver a tudo aquilo, e muitas pessoas não sobreviveram, ainda assim existiu a necessidade de estudar. Todos vocês sabem, mas nem todo mundo estava preparado, e eu fiquei realmente deveras pensativa sobre o assunto. Eu já sou coordenadora de um curso EAD há bastante tempo, há mais de 6 anos. E na época da pandemia, o curso que eu coordeno ainda, ele não parou, ele continuou. O que já vinha sendo feito, continuou sem necessidade de ajuste. Só se deu continuidade, como se nada estivesse acontecendo, mas estava. Mas eu fiquei pensando, por exemplo, no colégio dos meus filhos, que é um colégio particular, e que naquele momento da pandemia, a primeira coisa que o colégio fez foi dar um recesso de 1 mês para todo mundo. E esse recesso, na verdade, foi uma necessidade do colégio em se adequar. Como é que a gente vai continuar dando aula para as pessoas? Ora, isso aconteceu em 2020, né, 2021. Nós já estávamos na era da internet, da webconferência, né, das aulas síncronas, mas muitos colégios aqui em Fortaleza, no Ceará, eles, pouquíssimos, conseguiram já ter um plano imediato de um planejamento, né, para essa situação. E quando a maioria conseguiu se adequar e oferecer o serviço de educação, percebia que havia muitos problemas, né? Na época, minha filha, eu tenho 2 filhos, na época, minha filha tinha 4 anos, e a dificuldade em manter pessoas de faixa etárias diferentes conectadas, né, encontros síncronos, e fazer com que essas pessoas tivessem interesse por assistir aula, as aulas síncronas. A minha filha eu ficava ali do lado dando assistência, ela ficava, coçava a cabeça, ficava brincando, e eu presto atenção aqui, então fazendo um esforço muito grande. Isso para mim foi uma experiência bem interessante. Então, assim, nunca estamos todos preparados. Nunca. Né? Independente da tecnologia que tenhamos, haverá sempre a necessidade de ajuste. E isso é bom, porque isso mostra que as pessoas são tão complexas que eu não vislumbro que a tecnologia seja capaz de substituir as pessoas na sua ampla complexidade. Né? E aí nós temos atualmente várias ferramentas. Eu falei já hoje, no início da aula, que o nosso aluno EAD, não nosso, o aluno EAD, o perfil do aluno EAD, é um perfil que reúne várias características. É um aluno que trabalha, é um aluno ativo, é um aluno que está tentando encaixar ali em um momento do seu dia mais uma atividade. É
aluno inquieto, é um aluno que resiste a, ao tempo. O tempo está passando, mas ele deseja continuar obtendo informação, se reciclando, ou então buscando novas formas de estar ali inserido num contexto social. Eu não vejo o aluno EAD como um aluno como o mesmo dos cursos presenciais. São pessoas diferentes para mim, com perfis diferentes. Não estou comparando em termos de o aluno EAD é melhor do que o presencial ou vice-versa. Apenas, apenas vejo como pessoas com perfis bem diferentes. E o aluno EAD, eu vejo ainda como aquele que tem algo que todos têm. É o aluno desafiador, porque ele precisa o tempo todo vencer o desafio. Qual é o desafio? O desafio de estar numa aula hoje, agora, às 19 horas. Acredito que a maioria, se não todos, já estão em casa ou estão em algum lugar por conta do computador e depois ainda vão para casa, né? Mas é aquele que enfrenta muitos desafios e o tempo todo ele precisa pensar que ele deve ser maior do que os desafios dele, né? Então, é o aluno desafiador. O aluno EAD, ele precisa ter algo em mente, algo muito importante também. O que seja planejar o seu tempo. Né? Planejar o seu tempo. O curso vai acontecer no intervalo de tempo, todos sabem, mas o curso tem várias disciplinas com professores que vão estar ou planejar encontros levando em consideração a sua própria disponibilidade e também tentando ali um, um dia e um horário que ele possa ter na sua sala de aula, como nós estamos aqui, os discentes. Não estão todos aqui. Não estão todos aqui. Temos 58 pessoas. 58 pessoas de 98 alunos, se eu não me engano. Mais da metade. Mas ainda assim, um percentual que eu gostaria que fosse maior. Mas entendo, né? Alguns, inclusive, responderam quando foi encaminhada a mensagem: professor, eu vou estar em outra atividade. Mas isso não impede que o aluno se importe com o curso. Quem não está aqui pode estar pensando o que é que vai ser dito hoje que eu vou perder. Ou esse momento vai ser um momento em que eu não vou estar em sala de aula, então não vou poder interagir com os demais colegas e a professora ao mesmo tempo. Né? Então, é preciso entender esse processo, que ele vai acontecer, já está acontecendo, e vai ser durante todo o curso. Mas que nós temos ao nosso favor outras ferramentas e outras possibilidades que não são somente os encontros síncronos. Como, por exemplo, se tem alguma dúvida, necessidade de entender
algum momento da disciplina que não está claro, é preciso saber a quem recorrer. E aí eu falo para vocês, já entrando na unidade 2, sobre os atores EAD, que para além do professor, para além dos discentes, que são vocês, existem outras pessoas que estão entre nós, que estão atrás de nós, nos bastidores, nos dando suporte para que esse momento aconteça, e estão atuando de forma a pensar no que virá depois da nossa disciplina. Então, entre nós, entre o professor formador da disciplina e os alunos EAD, nós temos os tutores. Quem são os tutores? Os tutores são atores que ajudam nessa intermediação entre o professor e o discente. Por quê? Olha, a gente há de convir que as turmas EAD, né, as salas de aula, elas não são aquelas dos cursos presenciais. Como professora de curso presencial e dou aula em cursos presenciais, eu tenho salas de aula com no máximo 50 alunos. Passou disso, eu não quero mais ter aluno na minha sala de aula. Por quê? Porque existem limites que nos impedem de ter mais pessoas em sala de aula. Recursos como, por exemplo, o espaço físico. Mas aqui no ambiente virtual, se pode ter tantos alunos quanto a CAPES, que é a instituição que fomenta esse curso, permite ter. Não sei quanto ao certo a quantidade de alunos que foi destinado para o curso de gestão pública. Se seriam 200 entradas, né, ou 200 alunos, 100, 150, não sei. Mas, independente disso, é preciso haver a intermediação. Então, para quem não sabe, nós temos na nossa disciplina 3 tutores. E esses 3 tutores, eles estão com alguns de vocês. Alguém pode ter uma dúvida aqui. Quem é o meu tutor? O que é o meu tutor? É aquela pessoa que está responsável e ficará responsável por corrigir suas atividades do início ao fim da disciplina. Como é feita essa divisão? Essa divisão é feita obedecendo um quantitativo de discentes por tutor e o polo. Então, temos pessoas aqui de São Francisco do Conde, de Redenção, de Trairi. Então, quem é que está com os discentes de Trairi? Quem é que está com os discentes de São Francisco do Conde? Por que há necessidade de saber quem é o tutor? Porque o professor, ele ele tem muitos alunos, tem 98 alunos. Então, eu não consigo. Se todo mundo resolver mandar e-mail para mim, eu passo o dia todinho só respondendo e-mail. Não acontece isso. Eu estou só sendo assim bem drástica para que vocês entendam o processo. Então, quando houver a necessidade de perguntar sobre alguma coisa, vocês devem recorrer ao tutor e ao tutor de vocês. Não sei se todos aqui já sabem ou se alguém aqui não sabe. Se tiver dúvida, pode me perguntar depois, mandar uma mensagem que eu tento responder. E se eu observar que a dúvida é geral,
eu vou passar o nome do tutor com a informação de quem ele por quem ele está responsável, né, por polo, que aí fica mais fácil. Mas aí vocês vão identificar lá no ambiente virtual de aprendizagem, no AVA, que já é para todo mundo ter tido acesso, o nome, porque assim como tem o nome de vocês lá e de outras pessoas, dos colegas, tem o nome dos tutores, tem o nome da professora, que sou eu, né? Tem o nome do coordenador do curso. Eu não sei se vocês têm acesso a todas essas informações, porque a visão do professor, do AVA, para o professor é diferente do aluno. Mas isso vai ser sempre assim, vai ser sempre assim em todas as disciplinas. Em todas as disciplinas vocês vão ter algum tutor que fica responsável pelos alunos, né? Por um grupo de alunos. E eu vos falo que é interessante que vocês recorram ao tutor. Por quê? Porque ele precisa fazer o trabalho dele, ele precisa atuar de forma ativa mesmo no curso. E tanto ele precisa fazer isso por ele mesmo, porque ele tem funções definidas pelo papel que se espera que o tutor faça, como também o aluno deve aproveitar esse a possibilidade de interagir com alguém, que no caso é o tutor. O tutor ele pode explicar para vocês sobre alguma dúvida, algum conteúdo, alguma atividade. Mais uma vez eu falo, se quiser me perguntar, fiquem à vontade. Mas melhor seria se vocês fizessem isso diretamente com o tutor. E acontece que, às vezes, e aí é interessante que essa interação ela não é síncrona. Se todos sabem aqui o termo síncrono e assíncrono. Síncrono é ao mesmo tempo. É a gente aqui falando, eu falando e vocês podendo interagir comigo. E assíncrono é quando estamos em tempos diferentes. Então, o que eu estou querendo dizer? Que vocês vão mandar mensagem para o tutor e ele pode, eventualmente, não responder na mesma hora, no mesmo dia. Ele pode precisar de um tempo para responder. É possível que ele já tenha passado em sala de aula um pouco antes de vocês entrarem e tentarem ali uma, uma, uma relação com ele. E aí ele só vai passar no outro dia agora. É preciso esperar, ter um pouco de paciência. Mas passado 24, 48 horas no máximo, o tutor não respondeu, aí vocês podem entrar em contato comigo e dizer, professora, né? Se identificar, eu falei na aula passada, se identificar, eu sou fulano do curso tal, do polo tal. E aí pode ser que tenha gente aqui que diga assim, ora, mas se eu estou falando com ela pelo AVA, pelo chat, né? Pela caixa de mensagem da disciplina, ela vai saber que sou eu. Mas é porque eu recebo um e-mail com a informação, com a mensagem que vocês passaram. E aí, lá no e-mail, eu só vou ver a mensagem de vocês se eu tiver no AVO ou se eu entrar no AVO, mas eu recebo mesmo, primeiramente, no e-mail. E é por isso que eu peço que vocês se identifiquem, porque quando eu recebo no e-mail, aí eu não sei quem é quem, porque eu não estou no AVO, para que vocês entendam o processo, né? A necessidade de se identificar. Outra informação interessante que eu falo para vocês, gente, a gente tem que aprender a se comunicar, porque nós não estamos numa sala de aula presencialmente. E nem sempre, como agora. E quando isso não. E quando nós não estamos nesse momento,
como agora eu não consigo ver todos, quando alguém fala alguma coisa ou escreve de uma forma que não é uma forma polida, que não é uma forma em que aparecem ali palavras que nós já deveríamos estar acostumados, eu até entendo que às vezes isso acontece pelo corre-corre, pelas vezes pela intempestividade da gente se comunicar. A gente está ali no WhatsApp, alguém manda um e-mail, alguma mensagem, oi! Aí a gente, oi, e fica esperando, a pessoa não responde mais. Né? Eu entendo isso, mas é preciso saber se comunicar. E entender que bom dia, boa tarde, boa noite, né? E, por favor, obrigada. Entender que escrever com mensagens, com letras maiúsculas, isso tem um significado. Tem gente que não sabe. Eu já recebi e-mails, mensagens, em que a mensagem toda era em caixa alta. E isso, na linguagem virtual, isso significa que a outra pessoa, a pessoa que escreveu em caixa alta, ela está gritando para quem ela está escrevendo. Pode ser que não tenha sido a intenção, pode ser um problema no computador, mas são os códigos. É mais ou menos como o código Morse. Do tempo, né, se utiliza aqueles códigos. Então, linguagem é código. E isso tem que ser trazido para a nossa vivência EAD. Precisamos entender esse processo. E precisamos entender que quando estamos ali tentando passar uma mensagem, se comunicar, não estamos vendo a outra pessoa. Que quando estamos em sala de aula, por exemplo, eu estou em sala de aula falando com meus alunos do curso presencial, às vezes eu falo uma brincadeira que se eu falasse aqui sem mostrar meu rosto, soaria como uma grosseria. Né? Mas como nós estamos ali no presencial, as pessoas olham para mim e fazem a leitura facial. E aí já entendem um pouco que é um momento, na verdade, de descontração. Né? Então, essa comunicação que nós precisamos entender, ela vai ser necessária para todo o curso, não é só para a disciplina de introdução à EAD. Quer seja na disciplina de introdução à EAD, quer seja para a disciplina de metodologia, quer seja para a disciplina de matemática, se houver, e quer seja para a vida com outras pessoas. Inclusive porque a internet trouxe, para além da facilidade, da possibilidade de socializar o conhecimento, a educação, outras situações que às vezes nós não nos damos conta. Por exemplo, da velocidade da comunicação. O WhatsApp é algo muito bom, mas pode ser uma ferramenta muito agressiva, porque as pessoas, às vezes, né, podem pensar: por que fulano não me responde? Eu acabei de passar uma mensagem e a pessoa não responde, principalmente mãe, né? Mãe, quando passa mensagem para a filha, ou pai, quando passa mensagem para a filha que não responde logo, aí dá logo aquela. Eu me coloco nesse papel. Cadê esse menino que não responde, pelo amor de Deus? E aí eu até falo para o meu filho, eu fiz quando eu mandar a mensagem para você, né? Que eu digo, oi, meu filho, tudo boa tarde, tudo bem? Aí ele diz assim, oi. Aí eu já falei para ele, eu disse assim, olha, não responde com monossílabo para mim não, viu? Eu não quero ouvir, né? Eu não quero ler monossílabos.
fala comigo. Até porque eu não sei dos códigos, né? Porque tem também os códigos ali do WhatsApp, que eu, nem todo mundo domina, eu não domino. Então, a gente tem que entender esse processo, a gente tem que dar tempo. Então, aqui no EAD, aqui no nosso curso, entendam que vocês precisam esperar pelo menos 48 horas para poder ter uma devolutiva. Por que isso? Isso é um tempo razoável. Se isso não acontecer, pode estar acontecendo alguma coisa que seja qualquer outra coisa que não somente pensar que aquela pessoa está lhe ignorando. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa, a pessoa esteja doente, a pessoa ficou impossibilitada de responder. Então, professora, o tutor não respondeu, né? Eu mandei mensagem dia tal, contextualize, ele não respondeu. Que aí eu vou conversar com o tutor para ver o que realmente aconteceu, porque a gente tem que dar, né, ao outro a possibilidade dele falar sobre o que aconteceu, sem julgamentos, né? É difícil, mas temos que tentar agir dessa forma. 48 horas, porque no caso de uma atividade que vocês vão fazer, e aí vocês já perceberam que as atividades elas ficam abertas por uma semana. Então vocês têm uma dúvida, querem tirar, manda a dúvida para o tutor. Ele não responde em 48 horas. E aí o tempo está passando e você vai ter que postar a atividade. E a atividade, ela não é algo comum prorrogar a atividade. Geralmente, ela inicia aos sábados e ela fecha no domingo da semana seguinte. Então, o tempo está passando, você não teve o retorno, então entre em contato com o professor. Espere 48 horas. Aí, se o professor não responder, aí você vai para o coordenador do curso. Mas você vai registrando que você tentou se comunicar, né? Registrando o quê? Porque você precisa utilizar o AVA para se comunicar. Às vezes as pessoas dizem, vamos fazer um grupo de WhatsApp. Alguns dizem assim, professora, entra no nosso grupo. Eu não entro, porque eu não consigo acompanhar todos os grupos de WhatsApp de aluno, de turma, etc. e tal. Às vezes as pessoas estão ali no grupo que acham mais fácil a comunicação, mas, gente, principalmente porque estamos num curso de gestão pública, entendam que tudo tem que ficar registrado. E o nosso meio, instrumento de comunicação é o ambiente virtual de aprendizagem e o SIGA-A, que também pode ser utilizado para encaminhar mensagem para o professor. Os tutores não estão lá no SIGA-A, tá? Mas o professor está. No AVA, a gente tem ali todos os atores EAD que precisam estar ali na sala de aula. Então, o AVA é o nosso ambiente a ser utilizado tanto para aprendizagem como para comunicação. Além do SIGA-A, mas o de comunicação, pelo que eu acabei de explicar para vocês. Ali no ambiente virtual de aprendizagem, eu sugiro que vocês entrem no ambiente, se permitam um tempo para navegar naquele ambiente. Aquele ambiente é um ambiente onde vocês têm toda a disciplina de introdução à EAD dividida com material, com bibliografia, que foi diagramada de uma forma pensando em vocês, pensando no aluno EAD, pensando no quão o aluno EAD precisa estar confortável no ambiente. Não é um ambiente perfeito. Tem
ainda precisa melhorar, pode melhorar, mas ele foi Jaque, pensado, idealizado, para que quando vocês entrem naquele ambiente, vocês pensem que vocês estão em uma sala de aula. Não é uma sala de aula de cursos presenciais, é uma sala de aula virtual. E, finalizado o período da disciplina, algumas pessoas, eu acho que estão tendo essa dúvida, se reportam a mim para saber sobre a prova. Mas a data da prova, o dia da prova, diferentemente dos cursos presenciais, é um dia planejado pela coordenação do curso. E no dia da prova, quem vai estar, né? O professor não vai estar lá no dia da prova. Por quê? Porque o professor não é capaz de estar em todos os polos ao mesmo tempo. Vocês vão fazer a prova pelo computador. E aí, eu não sei se haverá uma prova de fato, né? Ou se será um trabalho. Isso aí será informado pela coordenação, deve ser informada pela coordenação. Mas o dia já foi planejado. Como não é uma prerrogativa do professor, é da coordenação, então eu não passo essas datas para vocês. Mas se desejarem saber, eu passo para vocês. É só me mandar uma mensagem, professora, que aí se eu observar que a maioria está com essa dúvida, eu passo para todo mundo, se é que eu já não tenha passado essa informação. Os tutores, eles vão estar com vocês até o dia que finaliza a disciplina no AVA e vão ficar até um pouquinho mais, porque os alunos, já eu dou a palavra, tá, Carla? Os tutores, eles vão corrigir a prova de vocês, que é a prova regular, e caso alguém falte a prova regular, e aí também não cabe ao professor deferir ou indeferir, é com a coordenação, o professor poderá fazer a prova de segunda chamada, né? Então, o tutor, ele corrige todas as atividades, ele corrige a prova regular e a prova de segunda chamada, se for o caso. Diga, Carla, pode perguntar. Carla ou Carlos? Não sei. Carla é a Carla. Carla? Eu vou continuar aqui, se você conseguir aí, né? Pode estar com algum problema. Você só liga o microfone e fala, tá? Diga, Arilane. Você é a segunda na lista aqui para perguntar, mas pode perguntar porque a Carla não está conseguindo. Eu liguei teu áudio, Arilane. Eu não estava conseguindo. Eu tenho uma pergunta sobre o fórum. A senhora mudou a data da primeira atividade, que fecharia no dia 19, junto com a segunda. O fórum não tinha que fechar junto com a atividade, não? Eu tentei fazer minha postagem ontem e não consegui, porque já está fechado. Não, eu não. Vou fechar aqui o áudio, tá? Não, o fórum, foi o fórum de apresentação, foi a Arilane. Sim, professora, foi o fórum de apresentação. Então, o fórum eu abri, mas eu realmente não prorroguei a data, tá? Eu até nem esqueci que o fórum também poderia ter a data prorrogada, mas o fórum, ele não vai computar, ele não tem nota, Arilane, tá?
Então, se eventualmente você não participou, saiba que você não será prejudicada por isso, em termos de nota. É diferente das atividades. As atividades todos devem fazer, a atividade da unidade 1, a atividade da unidade 2 e a atividade da unidade 3, porque essas sim, elas serão pontuadas e um percentual da nota, né, das atividades vai se somar ao percentual da prova. Tá certo, Arilane? Eu tenho uma segunda dúvida. A Pode. primeira era o e a segunda é sobre. Na nossa tela aparece a questão do curso. Tem o nosso curso de gestão pública, EAD, com as 3 atividades. E tem um segundo curso aberto de políticas públicas. Ele pertence a nós também, temos que fazer, como é que funciona? É uma atividade também? Explica, por favor. Vou explicar. Gente, tem muita gente com essa dúvida, né? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela para vocês. Olha, acho que está faltando informação, e essa informação não necessariamente ela deve partir de mim, mas eu ajudo a todos, inclusive por conta da introdução, da disciplina Introdução à EAD, tá? Então, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Alguém liga? Sim, professora, sim. Pronto. Aqui é o site, deixa eu colocar site Unilab. Aqui é o site da Unilab. Sejam todos bem-vindos ao site da Unilab, unilab.edu.br. Então, vou colocar aqui no chat para vocês o link. E todos nós estamos, todos os cursos EAD, eles estão no IEAD. O que é IEAD? É o Instituto de Educação à Distância. Vamos lá para o Instituto de Educação à Distância, que é só acrescentar IEAD ao final. E aí, sejam todos bem-vindos ao Instituto de Educação à Distância. Aqui, cursos EAD. Clicando aqui, vocês veem todos os cursos EAD. E o de vocês está bem aqui assim, ó. Especialização em gestão pública. Ok? Clica aqui, aí vocês vão ter informação sobre o curso de vocês. Isso que acabou de ser perguntado é uma pergunta que os remete, vou colocar aqui o link, os remete à necessidade de ler o PPC do curso. O que é o PPC do curso? É o projeto pedagógico do curso, que é esse aqui. Está bem aqui assim. Clicando aqui. Deveria ter o projeto aqui, que é ele na sua essência. E aí eu me comprometo com vocês a falar com o coordenador do curso, que não está. Que é um documento em PDF, que ele vem com todas as disciplinas que vocês vão fazer. E a pergunta da colega foi: eu já estou vendo uma outra coisa ali que se chama política e sociedade. Isso é nosso? É de vocês, né? Tá aqui todas as disciplinas que vocês vão ter que fazer. Vou jogar aqui no bate-papo. Então, vai na sequência. Começamos com introdução à EAD, a próxima disciplina é política e sociedade. Mas quando é que eu começo a fazer essa política e sociedade? Aí vocês vão para uma coisa chamada calendário. Tá aqui, onde está a mãozinha, calendário. E aí o calendário de 2026.1, porque estamos no semestre 2026.1. Clica aqui e vocês vão ter acesso a esse documento aqui, onde consta que o primeiro módulo ele é com 4 disciplinas. A nossa introdução à EAD, 30 horas,
Política e Sociedade 30 horas, que começa dia 11 de abril, já começou, sábado passado, no dia da nossa aula. Políticas Públicas vai começar dia 2/5 e Gestão Pública 23/5. E aí, professor? E aí que vocês já devem ter atividade de política e sociedade para fazer e entregar no próximo domingo, junto com 2 atividades de introdução à EAD. Já sim. Pronto. Então, tem alguns que já estão sabendo, mas está tudo bem, porque já estão acostumados com a questão do curso EAD, talvez até já tenham feito esse curso, não tenham concluído, ou outro curso no IEAD, e outros não. Mas aí essa nossa conversa é para nivelar todo mundo. Então, eu sugiro que vocês, ainda mais agora, comecem a realmente organizar o tempo de vocês. Para a disciplina, que já iniciou, que foi a nossa, há 2 semanas, para a disciplina de Política e Sociedade, que começou na semana passada, no sábado passado. E aí vocês precisam entrar lá e ver se tem atividade para entregar já nesse domingo, né? Como é de costume, ou outras atividades, como fórum, etc. e tal. Então, o EAD, ele lida com esse perfil de aluno. O aluno que veio para o EAD porque é um aluno desafiador e ele vai precisar vencer os obstáculos, os desafios, que organizar o tempo, planejar o tempo. É a primeira coisa que vocês têm que parar, é organizar o tempo de vocês. E fazer o planejamento em cima desse calendário aqui, tá? E aí já foi colocado aqui para o semestre seguinte, quando é que vai iniciar, quando é que termina, né? Eu vou falar para vocês a minha experiência, não com EAD, mas como mãe que tenho 2 filhos. O colégio manda pelo aplicativo várias datas do ano inteiro. Eu pego todas essas datas e eu faço o planejamento da minha filha, mas porque ela é uma criança e, na verdade, o planejamento é para mim. Por exemplo, essa semana ela teve prova ontem ela teve prova terça, quarta e hoje, quinta. 3 dias de prova direto. E é uma criança e eu preciso dizer, olha, ela quer brincar e eu preciso dizer, olha, você precisa estudar. Você precisa ter tempo para brincar e para estudar. Então, gente, planejamento é algo que é necessário. Ele é requerido de todos nós. Não é que EAD é mais complicado. Se você for para um curso presencial, às vezes, alguns alunos do EAD eles dizem assim, mas é muita coisa. Gente, o presencial são todas as disciplinas começando ao mesmo tempo. E não tem essa situação em que o coordenador do curso, do presencial, ele organiza o calendário, não lá na universidade, na Unilab. No meu curso, não. Eu, como professora, eu digo quando é que serão as minhas provas. E o aluno pode até chegar, professor, nesse dia eu tenho prova do outro professor. Beleza, então estude mais, porque nesse dia você vai ter 2, 3, 4 provas. Vai ter a minha também, né? Então, vocês precisam organizar o tempo. A prova será presencial com caneta na mão. Geralmente, a prova, os alunos vão para o polo e fazem a prova no computador, certo? Vocês vão ao polo no dia da prova, naquele horário, e aí vocês ficam numa sala, num laboratório, cada aluno em um computador,
e a prova vai abrir para todo mundo ao mesmo tempo, de todos os polos. Então, se tiver 2 provas naquele dia, as provas vão ser separadas em tempo. De 8, por exemplo, de 8 às 9 vai ser a prova de introdução à economia. E de 9h01 até 10h01 vai ser de política e sociedade, certo? Ela vai abrir e vai fechar. E vocês vão receber, ao abrir a prova, vocês vão ver as observações. Essa prova vai ficar aberta. No momento que você começar a fazer, essa prova vai ficar aberta 1 hora. Então, você vai ser limitado pelo tempo, porque se você não fizer em 1 hora, ela vai fechar. O computador, ela vai fechar. E é o que tiver sido feito, foi feito, se não. E também você não pode sair daquela tela. Não pode fechar a tela e depois... eu vou sair do AVE e entrar de novo. Não, no momento que você abrir a prova, fique ali até o final. Porque se você fecha a prova, o sistema vai entender que você finalizou a sua tentativa. Geralmente, a pessoa só tem uma tentativa, certo? As provas... Gente, eu marquei essa aula para incluir os alunos sabatistas, tá? É uma questão de inclusão. Eu sei que não dá para todo mundo, mas o que acontece? Os alunos sabatistas, eles geralmente é feito um outro calendário de provas para eles. As provas, elas são aplicadas aos sábados para todo mundo, com exceção daqueles que não podem fazer aos sábados por questões religiosas. Então, esses vão fazer em outro dia, que a coordenação entra em contato com eles e organiza um calendário para eles e também uma outra prova, o mesmo conteúdo, mas uma outra prova. Porque o sigilo da prova, ele permanece para todo mundo, certo? Então, geralmente as provas são aos sábados. Eu posso fazer prova no dia do aluno sabatista? Você é sabatista? Não, então tem que fazer aos sábados. Porque os sabatistas eles vão fazer porque eles têm que provar que são sabatistas. Tem todo um critério. Eles têm que mandar documentos, têm que provar que são sabatistas para poder ter esse calendário à parte, certo? Então, gente, a gente já está passando da nossa hora aqui, do nosso encontro. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazê-lo, eu ainda respondo. Se não, eu já estou encerrando o nosso encontro aqui. Tudo bem? Por conta, o encontro com mais de 1 hora fica cansativo para todos nós, né? Inclusive porque ainda estamos no meio da semana. Eu agradeço imensamente. Gleison quer falar? Pronto, era só uma dúvida rápida. Pode ficar à vontade. O colega fez a pergunta, eu vou só replicar e fazer a minha. Tá. As aulas valem presença, não é isso? Só para esclarecer? Não. Eu não estou. As aulas, elas não valem a presença, né? Por quê? Porque não consigo controlar. Aqui não tem uma lista de frequência. Existe toda uma legislação, Gleison, do EAD. Então, por exemplo, essa legislação ela está sendo aos poucos implementada. Atualmente, nos cursos EAD da Unilab, não existe controle de frequência. A frequência ela é feita através da realização das atividades, certo? Então, estar nos encontros síncronos, pelo menos nos meus, não vale presença ou ausência. As atividades vocês precisam fazer. Isso vai valer tanto nota como frequência. O aluno que não faz nenhuma atividade, ele não vai ter aquele percentual que vai ser somado à nota da prova para obter a nota, a média. Então, se ele não fez nenhuma, talvez ele saia reprovado na disciplina.
E se ele não fez nenhuma atividade, ele também não vai ter frequência, porque ele não fez nenhuma atividade. Então, a frequência está sendo pela realização das atividades, certo? Então, as aulas, os encontros, eles estão sendo gravados e eles ficam lá à disposição no AVA para todos. Se o de sábado ainda não está disponível, é porque eu mesma não consigo fazer essa disponibilização, mas eu já pedi que o setor de material didático disponibilizasse o encontro de sábado, apesar de eu ter começado a gravar muito depois. E essa também eu vou pedir para colocar lá, certo? E é isso. Entendi. A minha pergunta era sobre a questão da presença, mas você Pronto. já respondeu tudo numa pergunta só. Obrigado. De nada. Então, gente, muito obrigada pela participação de todos. Lamento pelo tempo não ser o suficiente, mas fico à disposição de vocês, não esquecendo que os tutores também estão ali intermediando a nossa comunicação e eles estão tão aptos a responder às dúvidas de vocês quanto eu. E caso eles não saibam, eles passam para mim sem problema nenhum e vocês podem entrar em contato comigo, mas pelo que eu expliquei, uma questão realmente de demanda, né? Vocês, por favor, filtrem bastante, mas eu fico à disposição de todos, eu não nego responder e-mail de ninguém, tá bom? Boa semana para vocês, bom feriado, né, que a gente vai ter um aí, e até semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.